arroz é uma planta da família das gramíneas, que alimenta mais da metade da população mundial. É a terceira maior cultura cerealífera do mundo, sendo ultrapassada apenas pelas do milho e do trigo. Diversos historiadores e cientistas apontam o sudoeste da Ásia como o local de origem do arroz. Porém, bem antes de qualquer evidência histórica, o arroz foi provavelmente o principal alimento e a primeira planta cultivada da Ásia. As mais antigas referências ao arroz são encontradas na literatura chinesa há cerca de 5.000 anos atrás. Alguns autores apontam o Brasil como o primeiro país a cultivar esse cereal no continente americano. Pedro Álvares Cabral trazia consigo amostras de arroz, confirmando registros de Américo Vespúcio, que trazem referência a esse cereal em grandes áreas alagadas do Amazonas. A prática da risicultura no Brasil, de forma organizada e racional, aconteceu em meados do século XVIII, e naquela época, até metade do século XIX, o país foi um grande exportador de arroz. Mas somente com a abertura dos portos por Dom João VI, em 1808, é que o cereal começou a entrar em grandes levas no país, fazendo sucesso a ponto de modificar os hábitos alimentares da população da época, deixando de comer o angu e a batata doce, que eram os principais alimentos consumidos, cedendo o lugar para o recém-chegado cereal. No Brasil, o estado que mais produz arroz é o Rio Grande do Sul, com 44,5% da produção. O arroz possui uma grande importância mundial, pois o cereal constitui uma das mais importantes culturas do mundo, sendo fonte primária de alimento para mais da metade da população mundial. Para tanto, a risicultura ocupa anualmente cerca de 154 milhões de hectares, o que corresponde a 11% das terras cultivadas no mundo. Suas primeiras sementes foram encontradas em sítios arqueológicos da América Latina e datam de 10.000 anos. Acredita-se que seu cultivo teve início há 2.500 anos em Yucatán e na Cordilheira dos Andes. Para os astecas, eles surgiram junto com os seres humanos na criação do cosmos. Antigos egípcios o consideravam sagrado demais para ser comido. O milho é originário da América Central, com evidências de sua domesticação há mais de 6.500 anos na região do rio Balsas, no México. Acredita-se que o milho seja originário da domesticação do teucinto pelo homem primitivo. Dependendo da variedade, a planta pode atingir até cerca de 4 metros de altura. Na planta, encontramos as inflorescências masculinas, chamadas de pendão, no ápice, e as femininas, as espigas. Cada cabelo de uma espiga de milho corresponde a um estilo-estigma de um ovário. Ocorre a polinização com os grãos de pólen caindo sobre os estigmas e a formação dos frutos. Este processo de polinização ocorre pelo vento, mas a autofecundação é baixa, principalmente devido à posição das folhas, que acabam recebendo os grãos de pólen da própria planta. Assim, cerca de 95% da polinização ocorre com os pólen das plantas vizinhas. Após a fecundação do óvulo, ocorre o desenvolvimento do embrião e do ovário, formando o fruto que chamamos de semente de milho. Algumas vezes o fruto pode ser abortado ou mesmo não ocorrer a fecundação, que corresponde às falhas presentes nas espigas de milho. Nestes, é possível ver ainda a presença do estilo-estigma, que é o chamado cabelo do milho. Sementes crioulas são variedades de sementes produzidas e adaptadas por agricultores familiares. De acordo com o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, NEAD, estas sementes passadas de geração em geração são preservadas em muitos bancos de sementes espalhados pelo Brasil. As sementes crioulas constituem um imenso repositório genético, não só para as comunidades que as conservam, mas também para toda a humanidade, uma vez que os seus genes são importantes para garantir a sobrevivência dos cultivos agrícolas convencionais que se esgotam em seus germoplasmas pelos programas de melhoramento genético nas culturas convencionais. As sementes crioulas são adaptadas ao seu ambiente, por isso não necessitam de insumos.
As sementes crioulas passaram pela polinização aberta, ou seja, elas têm a característica de várias plantas da mesma espécie e não foram expostas à reprodução híbrida. Isso significa dizer que uma pessoa que plantar uma semente crioula sempre colherá a mesma qualidade da planta mãe. E além disso, poderá guardar as sementes para replantar quantas vezes quiser, mantendo a mesma qualidade. O que são sementes híbridas? São sementes resultantes de duas plantas da mesma espécie. O objetivo das sementes híbridas é conseguir criar uma planta de qualidade superior. Por exemplo, existe uma variedade de morangueiro que produz morangos deliciosos, mas a planta é fraca e produz pouco. E também existe uma variedade de morangueiro que a planta é muito forte, produz muito, mas o fruto não é gostoso. Um pesquisador da área, ele pega essas duas plantas, cultiva separadamente. A planta que produz muito tem fruto ruim e a planta que tem fruto bom, mas produz pouco. Ele cultiva ela separadamente, depois seleciona as melhores sementes dessas duas plantas e depois planta elas uma próximas da outra, para que ocorra a polinização cruzada. O que é a polinização cruzada? A polinização cruzada é quando o pólen da flor de uma planta é transferido para a flor de outra planta da mesma espécie. Essa transferência pode ocorrer através dos pássaros, através dos insetos, através do vento ou até mesmo através da ação do homem. Depois desse processo, as sementes que forem produzidas já são sementes híbridas, ou seja, elas possuem a qualidade das duas plantas mães. Ela possui o fruto de qualidade e também possui a planta que produz muito e também é de qualidade. Nesse caso, você tem uma planta de qualidade superior. Mas as sementes híbridas têm um ponto negativo. Os frutos produzidos através da semente híbrida, eles vão produzir sementes. Só que se você tiver o interesse de replantar essas sementes, elas não vão produzir com a mesma qualidade. Elas vão produzir com a qualidade apenas de uma das sementes mães. Ou seja, ou ela vai produzir um morango doce com a planta fraca e produz pouco, ou ela vai produzir muito, mas um morango de má qualidade. Sementes transgênicas são sementes modificadas em laboratório com o objetivo de incorporar características de outros seres vivos, que podem ser vírus, bactérias, animais ou outras plantas. Na natureza, este processo não ocorre, porque na natureza, espécies diferentes não se cruzam. O processo de transferência de genes de uma espécie para outra foi criada pelos cientistas com o objetivo de criar plantas mais resistentes às pragas e também aos herbicidas. A técnica usada pelos cientistas para a formação de sementes transgênicas é chamada de engenharia genética. Ela recebe esse nome porque está relacionada com a manipulação de genes dos seres vivos. Os genes são responsáveis pela caracterização dos seres vivos e, no nosso caso, as sementes. Os genes vão definir o tamanho da semente, o peso dos frutos, o sabor e outras informações genéticas. As sementes transgênicas foram criadas por grandes empresas multinacionais. A patente dessa invenção. As sementes transgênicas só podem ser usadas pelo agricultor em uma safra. Na safra seguinte, o produtor deve novamente comprar novas sementes e assim se aderir a um novo contrato. Uma das principais regras desse contrato proíbe o agricultor de guardar sementes para a próxima safra. Um outro problema também das sementes transgênicas é a contaminação de lavouras ecológicas ou orgânicas. Isso acontece porque é praticamente impossível controlar a reprodução das plantas. O vento, a chuva, os pássaros, os insetos levam pólen de uma planta para outra a quilômetros de distância. Isso faz com que uma lavoura orgânica possa ser contaminada por uma lavoura transgênica. E várias são as consequências dessa contaminação, como por exemplo, o produtor orgânico pode perder o preço da sua produção,
porque a produção transgênica tem um preço menor do que a produção orgânica. Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? No início do século XIX, o matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas.